Agora que você já listou quais são os serviços que você vende ou pretende vender, a gente precisa ir para uma segunda etapa fundamental no seu processo de prospecção, que é entender qual é a sua ordem cronológica de vendas. Isso mesmo. Toda venda, ela tem uma ordem cronológica. Você precisa entender aonde o seu cliente está e em qual etapa ele vai precisar de você. Funciona basicamente assim. Quem está com o seu cliente uma etapa antes dele precisar do seu serviço? Quer um exemplo? Se você faz, por exemplo, um projeto arquitetônico, adianta você ir falar com o engenheiro estrutural? Não, a etapa dele é depois da sua. Quem que está com o contato do seu cliente uma etapa antes dele procurar um arquiteto para desenvolver o projeto arquitetônico? O corretor de loteadora, é ele quem acabou de vender um terreno para aquele cliente que está sonhando com a casa nova, ou com o prédio novo, ou com a edificação nova, seja ela qual for a destinação. Então isso é traçar a sua ordem cronológica. Se você faz projeto estrutural, não adianta você ir atrás do corretor de loteadora. Você tem que falar com um parceiro arquiteto ou engenheiro que desenvolva projeto arquitetônico. E agora eu vou falar para vocês aqui os mais diversos locais e o porquê esses locais são tão importantes para a gente fechar a parceria e como eles podem se encaixar na sua ordem cronológica de vendas. Vamos lá? Primeiro lugar, imobiliárias. Gente, imobiliárias, eles têm terrenos em bairros que já foi fechado ali o stand da loteadora, que não tem mais um corretor vendendo ou que terceiros estão vendendo um terreno. Essas imobiliárias muitas vezes estão divulgando, ou seja, elas estão ali fazendo a venda e com o contato dessa pessoa que pretende construir. Outra coisa que acontece muito em imobiliária, as pessoas precisam vender um imóvel e muitas vezes precisam regularizar esse imóvel. Então, se o seu serviço é regularização ou projeto arquitetônico, pode ser que imobiliárias entrem na sua ordem cronológica e sejam uma ótima opção de parceria. Outro local extremamente importante são corretores de loteadoras. Sabe quando tem aquele stand de vendas na frente daquele bairro novo que foi lançado? É fundamental tentar uma parceria com esses corretores. Eles estão ali de posse do contato daquela pessoa que acabou de comprar e está super quente, super aquecido para começar a pensar em construir. E aí tem uma outra questão. Você pode, depois que você conseguir esse contato, desenvolver ali uma relação de parceria com esses corretores, dar um up na sua relação com eles e muitas vezes conseguir o contato do dono da loteadora. Quando você consegue o contato do dono da loteadora, você de fato tem a chance de dar um upgrade nos negócios. Que tal você oferecer uma parceria de, por exemplo, oferecer uma palestra para inaugurar durante o processo de inauguração do condomínio? Eles vão inaugurar lá o salão de festas, acabaram de reunir todos os compradores de terreno ali e você se oferece para gratuitamente estar lá dentro de uma sala com 30, 40 pessoas donas de terreno para fazer uma palestra. E essa palestra pode ter os mais diversos temas. Você pode falar sobre a legislação que é permitido construir naquela área, os métodos construtivos que estão em alta, as tendências da arquitetura, enfim, use e abuse da sua criatividade. Mas é importante, tá? Não pule etapas. Primeiro você precisa conquistar os corretores, fazer uma parceria muito legal com eles, porque não adianta nada você chegar lá completamente leigo, sem ter prestado nenhum serviço e falar, olha, eu quero o contato do dono da loteadora. Vai ser muito mais difícil você conseguir esse contato. Se você fizer esse caminho, a tendência é que você conquiste esse contato com muito mais facilidade. Bom, o terceiro lugar que eu quero colocar aqui para vocês são prefeituras. Paulo, mas como eu vou prospectar na prefeitura? A prefeitura faz licitação. E aí é que tem o X da questão. Existem alguns processos pequenos, né? Ou com uma certa urgência, até um determinado valor, onde a prefeitura não obrigatoriamente precisa abrir um processo de licitação. Eles solicitam ali 3 orçamentos, né? E definem quem vai ser o prestador de serviço daquele trabalho. Então, por que eu vou prospectar em prefeitura? Como eu vou fazer isso? Como eu vou chegar até lá? Bom, se você conhece alguém ou não conhece, você pode ir lá e se apresentar e se voluntariar para ser uma dessas 3 pessoas que vai fornecer esse tipo de orçamento para esse tipo de obra. Automaticamente, quando você faz isso para eles, esse favor para eles, que muitas vezes é tão difícil conseguir, você tem ali a oportunidade de estar concorrendo a essas obras. Outro local extremamente importante de prospecção é
Lojas de material de construção. Paula, mas eu já vi nas redes sociais você dizendo que não adianta a gente ir lá, deixar os nossos cartões no balcão da loja de material de construção, e de fato não funciona. Deixar o cartão lá é basicamente pedir por um milagre. Você deseja que quando você deixa o cartão no balcão da loja, você pensa, eu preciso que alguém que precisa do meu trabalho entre aqui, escolha o meu cartão e ainda tenha a boa vontade de vir atrás de mim. Não, gente, esse método de prospecção é ultrapassado, ele não funciona. Mas o que eu posso fazer para de fato conquistar uma parceria com uma loja de material de construção? Bom, você pode oferecer para fazer um projetinho novo para uma reforma da fachada ou criar um ambiente bacana para eles ali, para que eles possam demonstrar o seu trabalho para aquele novo prospecto. E a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo de como prospectar em todos esses parceiros aqui, o que oferecer no decorrer desse curso também, tá? Calma, que não é só chegar lá e solicitar uma parceria. Bom, outro local que a gente pode e deve prospectar clientes são com advogados. Paula, mas o que tem a ver advogado? Bom, gente, inúmeras pessoas precisam de um processo de uso capião. E o processo de uso capião exige um profissional responsável pela construção civil, um engenheiro ou arquiteto que faça o projeto dessa edificação. Também existem laudos periciais que muitas vezes são necessários para esses advogados. Então, não custa nada a gente pesquisar quem são esses parceiros e entrar em contato com eles também. Outro local que muitas vezes a gente deixa e esquece de prospectar são com arquitetos e engenheiros. Paulo, mas eu sou engenheiro. Então você pode entrar em contato com arquitetos que não façam os mesmos trabalhos que você. Por exemplo, se você não faz projeto arquitetônico, mas faz estrutural, ofereça para ele o seu projeto estrutural. Se você é arquiteto e não faz gerenciamento de obra, busque algum parceiro na engenharia que faça o gerenciamento de obras. Assim a gente vai ampliando os nossos negócios e as nossas possibilidades de indicação. Outro local que muita gente nem deve ter passado pela cabeça de prospecção de clientes, Secretaria de Meio Ambiente. Existe um programa de gerenciamento de resíduos da construção civil, o famoso PGRCC, que já é obrigatório na grande maioria das cidades do Brasil e tende a ser uma questão levada para o Brasil todo. Por quê? Porque tem que existir uma destinação final correta para os resíduos da construção. Ah, Paula, mas a Secretaria de Meio Ambiente não pode fazer indicação. Não, não pode. Mas eles geralmente têm um quadro lá que muitas vezes eles podem deixar você colocar ali o seu anúncio e a pessoa ir atrás de você. Então, se você faz PGRCC ou algum trabalho que envolva a Secretaria de Meio Ambiente, é uma ótima opção de prospecção. Aí a gente tem aquele que a gente não se cansa de falar, que é o melhor local de prospecção, o cliente satisfeito. Nada como usar o gatilho mental da prova, consolidada. Aquele cliente que você já atendeu, já entregou o seu trabalho e está realmente satisfeito. Então é muito importante a gente entender que o processo de negociação, venda, tudo isso tem que ser muito eficiente e muito satisfatório para o cliente, porque essa indicação ela é fundamental para prospectarmos novos clientes. Eu tenho um cliente que ele já me indicou irmão, sobrinho, vizinho, enfim, ele é um dos meus maiores parceiros e indicadores, mas isso só acontece porque ele de fato ficou muito satisfeito com o meu trabalho. Então muito cuidado, mesmo que em alguns momentos você esteja tendendo a perder a paciência por algum motivo, lembre-se, você precisa desse parceiro indicador, mas não dá para depender só dele, tá? Outro local que a grande maioria jamais pensou em prospectar, cartório de registro de imóveis. Paulo, o que eu vou fazer no cartório? Lá as pessoas já estão finalizando o processo. E aí é que entra o X da questão. Que tal vender uma sequência de trabalhos? Vender o projeto, gerenciamento da obra, PGRCC, subdivisão do lote e, por último, ofertar para o seu cliente o processo de averbação do imóvel dele. Exatamente, no cartório existem várias etapas para fazer o processo de averbação. E esse não é um serviço necessariamente que precise de um engenheiro ou arquiteto, mas a gente pode complementar os nossos trabalhos oferecendo isso aos clientes também. E aí, se você fizer uma parceria com o cartório, ele pode vir a te indicar para conquistar mais esse trabalho e ser muito bem pago por isso. E aí tem mais um local que eu gosto muito
de prospectar? São administradoras de condomínio. Gente, as administradoras de condomínio são quem fazem, são as empresas que fazem a indicação das empresas que vão dar manutenção, reforma em condomínio. Quantos condomínios você já viu por aí que precisa reformar guarita, salão de festas, academia? Imagina se você tiver um parceiro indicador que te forneça os dados para que você possa entrar em contato com todos esses condomínios e ter a oportunidade de apresentar o seu orçamento. São excelentes parceiros indicadores. Bom, ainda tem aqui, ó, os escritórios de contabilidade. O que tem a ver contabilidade com engenharia? Agora você tá louca de vez. Gente, é o seguinte, quem trabalha com projetos de prevenção e combate a incêndio, muitas empresas precisam de laudos, precisam de projetos. E geralmente essas empresas, elas gostam de perguntar para o escritório de contabilidade se possuem alguma indicação para fazer esse trabalho. Então, se você tiver um parceiro do escritório de contabilidade, isso pode te ajudar muito também, ser muito eficiente nesse processo de prospecção. E por último, mas não menos importante, mestre de obras e parceiros em obras, mestre, funcionários da obra, todos os prestadores de serviço da obra. Mas aí você deve estar falando assim, né, Paula, você falou que eu tenho que traçar minha ordem cronológica, a obra está lá no final dessa ordem, ou seja, o cliente já passou por mim há muito tempo. Pois é, mas quantos clientes você conhece que ao invés de procurar primeiro o engenheiro ou arquiteto, vai atrás de um mestre de obras e fala assim, quanto o senhor acha que eu vou gastar para fazer essa reforma ou para construir essa casa? E aí é nessa etapa, quando ele se antecipa e fala, olha, eu tenho uma pessoa para indicar para você que pode satisfazer aí o seu trabalho, as suas necessidades. Então eles são excelentes parceiros indicadores. Cada um desses precisa de uma abordagem correta, que eu chamo de técnica do queijo na feira. Sabe quando você vai na feira e come ali um pedacinho, uma fatiazinha do queijo para experimentar se aquele queijo é bom? Em algumas cidades pequenas também tem a do abacaxi ali, você pergunta se o abacaxi tá doce, e aí o vendedor fala, quer provar? É basicamente isso que a gente vai fazer com esses parceiros indicadores. Mas a gente vai entender um pouquinho mais a fundo como trabalhar todo esse diálogo com esses parceiros, como oferecer uma parceria no decorrer desse curso também. E a tarefa dessa aula agora, ele está aí 15 possíveis parceiros indicadores. Você já sabe o que você vende, você já sabe como traçar a ordem cronológica da sua venda. Agora você precisa ver desses parceiros aqui, pelo menos 15, faz uma lista aí. Se puder fazer mais, tem muito imobiliário na sua cidade, faz uma lista maior. Nome, telefone e de preferência o número do WhatsApp. E aí, no decorrer desse curso, você vai entender o que você vai fazer com esses contatos.